Correção da tarefa Evolução 2, segunda parte, certo? Lembrando que os meninos da sétima série EJA, eles não têm essa segunda parte da apostila Evolução, apenas a primeira. Então, as primeiras questões que a gente vai responder, acho que, se eu não me engano, as primeiras 5 questões, dizem respeito também aos meninos da sétima série EJA, certo? Oitavas séries e também os nonos anos vai ficar com todo o trabalho que eu vou fazer agora, certo? Então, veja bem, tá aqui. Lembrando, né, que você aí curte aí o vídeo, se inscreve se não tiver inscrito e também ativa o sininho para receber as atualizações do canal, certo? Agora vamos para o trabalho aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho a minha tela aqui. Então, começa com esse texto aqui. São as primeiras questões aqui que dizem respeito, inclusive, aos meninos da sétima série. Veja só, leia o texto abaixo para responder as questões. Imagine uma população de joaninhas, que é aquele besourinho, né, que apresenta indivíduos com cores diferentes. Umas são vermelho e preto. Deixa eu pegar aqui para riscar. Aqui, ó, tem joaninha vermelho com preto e a outras têm uma cor amarelo alaranjado. O ambiente em que elas vivem, por se tratar de uma floresta, né, apresenta plantas de diferentes tonalidades de verde, certo? E as folhas mais maduras têm cor verde puxando para o amarelo. Então, o que você tem que observar aqui é o seguinte: se eu tenho joaninha vermelho com preto e se eu tenho joaninha amarelo alaranjada, você tem que ver quem é que vai se camuflar melhor. Bom, olha, como esse textinho aqui quem criou fui eu criei com a intenção de dizer que as que são amarelinhas vão se confundir com as folhas maduras, certo? Que tem tom amarelado, né? E verde puxando para o amarelo. Então a mata, ela tem essas cores, certo? Professor, mas tem troncos pretos, tem a lama, não sei o quê. Não, na minha floresta não tem isso, certo? Foi eu que dei as condições para a gente ver como é que eles vão sobreviver dentro aí, e as condições são essas, certo? A floresta, ela tem tonalidade verde, claro, as folhas maduras têm uma cor mais voltada para o amarelo. Então, quem é que vai se camuflar melhor? São as amarelo alaranjada, são as joaninhas que vão se camuflar melhor. Pronto. Então, com base nesse texto, a gente vai responder as questões que está aqui na próxima página, certo? Então, deixa eu ver aqui se não tem mais nenhum aqui para cima. Aqui tem não, começa daqui mesmo. Então, veja só, quem você acha que o predador vai ver mais fácil? Ora, o predador, como é predador, ele vai ver mais fácil as joaninhas que são vermelho e preto, que vão se destacar dentro do ambiente verde, puxando para o amarelo. Não se esqueça de que as condições da floresta estão dadas no texto, certo? Então ele vai ver melhor as joaninhas vermelho e preto. Os meninos da sétima série podem estar se questionando se tem essas alternativas. Não, na de vocês não tem, porque eu queria que vocês escrevessem, certo? Eu queria ver vocês escrevendo, então no de vocês não tem. Mas a resposta que eu espero para essa pergunta é: as joaninhas vermelho com preto, né, são mais fáceis de serem vistas pelo predador. Então são elas que vão ser mais comidas. Não que eles não vão comer também as amarelo alaranjadas, eles vão comer também, mas na maior parte das vezes que um predador comer, vai ser uma joaninha vermelho com preto, né? E aí, dos dois tipos de joaninha, segunda pergunta aqui, qual você acha que vai viver mais? A que vai viver mais é aquela que se camufla melhor nas folhas verdes puxando para o amarelo, certo? Que são as joaninhas de cor amarelo alaranjada, né? E aí essas vermelho e preto, elas vão ser comidas, né? Então elas vão viver menos, certo? Pronto, então essas joaninhas que se camuflam melhor, elas vão viver mais. E aí, por elas viverem mais, certo? A gente pergunta aqui: qual delas vai ter a oportunidade de reproduzir e gerar filhotes mais intensamente? Assim, qual que vai fazer mais isso? Qual vai ter mais filhos? Qual vai ter mais prole, mais família grande? Vai ser aquela que se camufla melhor ou vai ser aquela que se camufla não tão bem quanto a vermelha e preta? Então, aquela que vai reproduzir mais, é claro, é a que vive mais, que é a que se camufla melhor, certo? Então, mais uma vez aí, lembrando que os meninos da sétima série não têm essas alternativas. Vocês escreveram, certo, lá, fizeram um textinho para explicar qual é, certo? Eu já fiz essa correção e a maioria
acertou, certo? Então, vamos ver aqui. Próxima questão. Então, continuando aqui na próxima questão, que essa questão aqui já deixa para trás os meninos da sétima série A, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo completo sobre o trabalho deles, aí eu não preciso mais estar chamando atenção com relação a isso. Mas caso os meninos da sétima série A assistam aquelas primeiras questões até aqui, fiquem sabendo que vai ter um vídeo específico para vocês, certo? Onde eu vou estar falando de todas elas, porque aqui ficou faltando uma, que eu acabei tirando uma, certo? Então vamos lá, olha. Antes, esse texto aqui estava diferente, mas eu já modifiquei. Quem for responder depois desse momento de agora, que eu estou gravando esse vídeo, vai aqui não encontrar mais pelo verde, que era o que estava antes, certo? Vira e mexe, eu tenho que fazer uma correção nas coisas que eu faço. Então, agora aqui refere-se às joaninhas, né? Uma vez que a característica cor amarelo alaranjado, que é a cor da joaninha, surge de forma aleatória, né, por uma mutação genética, como você poderia justificar as suas respostas anteriores, né? No caso aqui, você vai marcar em Darwin, certo? Porque de acordo com o Lamarck, essa mutação ela não surge de forma aleatória, certo? Ela surge de forma intencional, que é o que a gente chama de transformações dirigidas. Deixa eu escrever aqui. Transformações dirigidas. Então, a melhor forma de você explicar as questões anteriores é através da teoria da seleção natural de Darwin, certo? Tá aí respondido mais uma. Agora vamos para a próxima aqui. Onde é que vai estar a próxima? Aqui vai estar na outra página. Pronto, tá aqui. Como você poderia justificar as suas respostas com a teoria da seleção natural? Pronto, veja que ele vai aprofundando, né? Ele vai cada vez mais avançando no estudo, né? Então, quais são as alternativas aqui? O ambiente seleciona o mais apto, né? E aí, para viver mais. Esse mais apto vai viver mais e vai passar adiante a característica vantajosa. Quer dizer, vai passar para a prole dele, para as próximas gerações, por viver mais, essa característica que é uma vantagem. Olha. A característica vantajosa surge para solucionar um problema. Não, aqui seria a teoria de Lamarck, né? Então, a alternativa correta é onde o ambiente vai selecionar para viver mais tempo, certo? E passar a sua característica adiante. Isso daqui é seleção natural, certo? O ambiente é quem faz essa seleção. Quando você vê o professor falando em seleção natural, às vezes é tão natural a gente falar de seleção natural que a gente não explica quem é que está selecionando. Quem está selecionando, gente, é sempre o ambiente, o meio ambiente. Ele faz uma seleção, não que ele raciocine e que ele faça uma escolha, mas naturalmente ele vai fazer uma seleção daquele indivíduo que está mais apto para viver, certo? E aí, como ele vai viver mais, ele vai passar adiante essa característica que é uma vantagem. Então, a alternativa correta é essa daqui. Próxima questão aqui, o que ele chama de nono aqui na impressão. No exemplo do gato, da onça pintada, no livro está diferente isso, viu, gente? Ó, aqui eu adaptei para a nossa realidade. O cavalo e o jumento, gato, onça pintada, cavalo e jumento. O jumento é mais aparentado com o gato ou com o cavalo? E qual seria a semelhança do jumento com a onça? Olha, pergunta se ele é aparentado com o gato ou com o cavalo. Então aqui a gente tem aqui um bloco de respostas, olha. Aqui, tá vendo aí? E aí vem um ponto separando para dar a segunda resposta. Então são duas perguntas. Você vai encontrar aquela alternativa que diz, né? Que diz que se o jumento é mais aparentado com o gato ou com o cavalo. É lógico que vai ser com o cavalo, né? Então eu vou escolher todas que tem cavalo. Olha, essa aqui tem cavalo, essa aqui tem cavalo, essa aqui tem cavalo. Então, olha, o jumento não é aparentado com o gato. O jumento de jeito nenhum vai ser aparentado com o gato. Então essa daqui não é e essa daqui não é, né? Então vamos para a segunda agora. É uma dessas três aqui. Ou é essa com cavalo, ou essa com cavalo, ou é essa daqui com cavalo. Agora depois ele pergunta o quê? E qual seria a semelhança? A semelhança de quem? Do jumento, né? Aqui ele está falando aqui do jumento com a onça. A semelhança do jumento com a onça é que eles são felinos? Não, porque o jumento não é felino. Eles são equinos? Não, porque a onça não é equina. Então o que foi que sobrou aqui? Ambos são todos mamíferos. Então, a resposta para a primeira pergunta, ele é aparentado com quem? O jumento é aparentado com o cavalo, certo? E a semelhança que o jumento tem com a onça é que ambos são
mamíferos. Então a alternativa correta é essa daqui. Vamos para a próxima. Aqui, marque a alternativa correta. Ó, o que é especiação? Então, já sacou que a alternativa que ele procura corretamente aqui é aquela que fala sobre especiação. É a formação de novas espécies ao longo de muito tempo. Ó, destaque bem grande aqui para o muito tempo, para vocês esquecerem essa história de que as pessoas estão evoluindo, de que os animais estão evoluindo agora, nesse exato momento. Gente, isso acontece com muito tempo. A gente só pode saber e só pode perceber se você pegar fósseis de milênios atrás e comparar com os bichos atuais, certo? Então, essa está certa. Especiação é isso, né? Mas tem mais uma outra correta, certo? Vamos lá. Especiação é a formação de novas espécies em poucas gerações. De jeito nenhum em poucas gerações. Não, né? Vamos para a próxima. O conceito de especiação não tem apoio na ciência. De jeito nenhum é apoiado cientificamente. Inclusive, é só por isso que a gente está estudando. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, lembre-se de que a escola adotou um livro e de que o livro traz exatamente esse tipo de conhecimento, certo? Então, a referência aí é o livro que vocês têm. Os meninos das oitavas EJA não tem esse livro, certo? Apenas os do nono ano, mas o material ele é feito por apostila e não dá para trabalhar com os dois, certo? Ainda continuando aqui, ele não tem apoio na ciência, pois espécies novas não surgem, elas sempre existiram. Então, isso aqui é fixismo, certo? É fixismo. Isso aqui é de antes das ideias evolucionistas do Lamarck e do Darwin. Portanto, isso aqui ficou no século 17 ou foi 18, ficou para trás. O que é mais, o que é moderno, o que a ciência mais aceita hoje é a ideia de especiação dentro da teoria evolucionista, né? Então vamos lá, essa está errada, né? O conceito de especiação tem apoio na ciência, correto? Pois novas espécies surgiram, né, ao longo do tempo, correto? Essa aqui também está correta, então são duas corretas, essa daqui e essa daqui. Por que, professor? Tem duas corretas, para aumentar a sua chance de acertar, entendeu? Aumenta a sua, se você não entendeu a primeira, você pode entender aqui a quarta e pode marcar, e você acerta. E a última aqui, especiação é quando o indivíduo de uma certa espécie se especializa. Não, eu chamei atenção para isso, né? Especiação é uma palavra que deriva de espécie, certo? De espécie no sentido taxonômico da palavra, no sentido filogenético da palavra, quer dizer, no sentido de ser vivo, certo? Portanto, especiação não é quando um indivíduo se especializa em alguma coisa, isso está errado. Especiação vem de espécie, é a formação de uma nova espécie. Próxima questão, tá, nessa página aqui não tem. Agora, para saber onde é que eu estou. Aqui, 11. Aqui eu respondi e aqui agora. Pronto, ó. De acordo com o texto, e aí ele se refere à apostila Evolução 2, segunda parte, qual é a característica herdada do ancestral comum recente aos morcegos e às aves? Vamos dividir aqui, né? O que é que ele quer saber? Primeiro, de acordo com aquele texto lá que eu já falei, né? Ele quer saber qual é a característica que é herdada. Herdada de quem? Do ancestral comum recente. Recente para quem? Recente para morcegos e aves, certo? É ter asas? Não. Não, porque a gente viu que as asas elas se desenvolveram tanto nos morcegos como nas aves de forma independente. É possuírem 4 membros? Exatamente essa, certo? O ancestral comum mais recente entre morcegos e aves justifica essa característica aqui, de os dois terem os 4 membros, certo? E não justifica a questão deles terem asas. É ter bico? Não, porque morcego não tem bico, né? É ter corpo coberto de pelo? Não, porque ave não tem corpo coberto de pelo, é pena. E aqui pena, né? O morcego não tem pena, tem pelo. Então, veja, tudo se exclui aqui, né? Então, essa não é. É o ancestral mais comum entre morcegos e aves, certo? Ele justifica a existência dos 4 membros, certo? 1 membro, 2 membros, 3 membros, 4 membros, certo? E sendo que isso aqui, nesses 2 grupos de animais, são asas, né? Então é isso que ele justifica, a existência desses 4 membros, independente de serem asas ou não, certo? Próximo, a baleia e o tubarão
não são parentes próximos, ele já está dizendo que não são, né? Pois um é mamífero e o outro é peixe. Mas por que que seria tão semelhante? Porque eles têm formato de torpedo, formato cônico, né? Vamos dizer assim, e eles têm nadadeiras e eles têm todas aquelas outras coisas que fazem eles parecerem peixe, né? Como a gente pode explicar a semelhança entre o tubarão e a baleia? Ora, é porque é pelo meio onde eles vivem. Então, isso quer dizer que tanto o tubarão como a baleia passam pelo mesmo perrengue para conseguir alimento, para fugir do predador e para procriar. Então, são pressões do ambiente. O ambiente é quem vai dar essa pressão. E como essa pressão na baleia e no tubarão são equivalentes, são pressões equivalentes que vêm do mesmo ambiente, que é o ambiente aquático, né? Então aí eles desenvolveram as soluções para superar essas dificuldades de forma muito parecida, por isso que eles são bem parecidos. Aí vem, os dois têm um ancestral comum recente? Não, gente, lembre que tanto um é mamífero, que é a baleia, e o tubarão é um peixe, portanto eles não são assim tão parecidos. Certo? Os dois são peixes? A gente já viu que não, e nem os dois são mamíferos, né? Pode justificar pela teoria do Lamarck? Também não, certo? Justifica-se pelo meio em que eles vivem, certo? Próxima questão, não tem mais aqui questão, deixa eu ver aqui já estou, aqui pronto. Aqui eu coloquei uma figura, né? Para você pensar um pouquinho sobre essas questões, como essas questões são colocadas, por exemplo, nos livros, na internet, para que os alunos mais avançados eles possam compreender essas características anatômicas. Então isso aí já vai um pouquinho além do que a gente tem visto, como olhar para a asa do morcego, como olhar para o formato da baleia, certo? Tudo de forma mais externa. Aqui de uma forma mais interna, né? Tem o seguinte, ó, os termos palmar, plantar e dorsal aplicam-se a toda a superfície de mão ou pé de qualquer espécie, toquem ou não o chão, certo? Isso não importa muito para a gente não. O que eu estou interessado mesmo é na figura, certo? Então, está aqui a figura e está as alternativas ali embaixo. Deixa eu ver se aquilo ali ficou na frente, tá? Certo? Então, aí eu pergunto o seguinte, né? Você vai analisar a figura e vai dizer o que ela está tentando mostrar. Olha, eu vou dizer em ordem, certo? O que é exatamente que eu quero que vocês percebam. Ó, o que é que vocês têm que perceber aqui? Primeiramente, que existem semelhanças e diferenças, certo? Onde é que estão essas semelhanças, professor? Essas semelhanças estão nas cores aí que ele mostra aqui. Ó. Rosa, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que essas estruturas aqui são análogas, certo? E que essas estruturas aqui, que estão em cor de rosa, né, são semelhanças. Então, se você marcasse aqui semelhanças, estaria certo. Certo? Estaria certo. Então, aqui, semelhanças e diferenças, sim. Mas mostra também que a diferença, mostra que é diferente. Mostra que isso aqui está numa posição diferente, mas que aqui, nesse outro animal aqui, ela está de um outro jeito, não encosta no chão, tá vendo? Essa aqui não encosta no chão, mas essa estrutura aqui nesse outro animal encosta no chão. Quem é o animal? Não importa, gente, não importa, certo? Mas são estruturas diferentes, certo? Dos ossos, né? De animais diferentes. Olha, aqui não encosta no chão e aqui também não encosta no chão. Então, é semelhante, mas também é diferente. Então, o quê? Por isso que eu botei aqui, ó, semelhanças e diferentes. O que ele quer que você analise é o seguinte, ó, que nesses animais diferentes existem estruturas que mostram que esses animais têm ancestrais comuns, certo? Como aqui é uma espécie, aqui é outra espécie, aqui é outra espécie, aqui é outra espécie, e essas estruturas são análogas, certo? São muito parecidas, certo? Então, isso quer dizer que esses animais aqui têm um ancestral comum, certo? Um ancestral comum e, de certa forma, próximo até, certo? Se você marcar aqui que não entende, né? Tá certo também, eu vou aceitar. Se você disser que entende um pouco, eu vou aceitar também. De forma que a função dessa questão não é de você acertar ou errar. A função dessa questão é aprofundar um pouquinho que seja o conteúdo, certo? E ela só vai fazer sentido para você depois que você assistir agora essa explicação. Vamos ver aqui. Olha, esse animal aqui, vamos apagar aqui esses troços todinho aqui. Vamos apagar aqui. Apagar tudo aqui, né? Veja
que essas estruturas são todas estruturas análogas, são parecidas. Ó, isso daqui, ó, e isso daqui evoluíram da onde? De um ancestral comum. Tem um ancestral comum dessas 4 espécies aí que tem essa estrutura e que aí essa estrutura foi evoluindo, evoluiu dessa forma formando essa espécie, evoluiu dessa forma formando essa outra espécie, evoluiu dessa forma formando essa outra espécie e evoluiu dessa forma formando essa outra espécie. Assim você vai compreender, você vai raciocinar do mesmo jeito para essa estrutura em verde, essa outra em verde que ele está chamando aqui de tíbia, que é um osso da canela, né? E aqui essa outra estrutura aqui em verde, que é a mesma estrutura, e essa aqui que é outra estrutura de verde, certo? Então observe que qualquer uma que você marcar aqui, eu vou considerar como certo. Eu só espero que você tenha parado para analisar e para pensar. Se você fez isso, parabéns para você. A gente está completando esse processo de analisar essa figura agora com essa correção. Certo, turma? Vamos ver se não tem aqui mais alguma coisa para a gente fazer, porque aí senão a gente já encerra. Então acabou aqui. Então, só lembrando aqui, se você é da 7ª série, certo? Tem essas perguntas aqui, as 4 primeiras, essas 4 primeiras questões aqui, elas são questões que vocês responderam, certo? Tá aqui, 3 primeiras, 4 primeiras, essas 4 aqui dessa primeira parte aqui da apostila, menos essa daqui, né, de baixo, essas aqui, das 6 para cima aqui. E tem um outro vídeo que eu vou fazer para a turma da 7ª série, mais específico para ele, e vocês vão saber porque vai ter o nome 7ª série lá, tá certo? Se você estiver acompanhando o meu canal. Pronto, a partir dessa outra questão aqui, aí é só para o pessoal dos nonos e das 8º, certo? Mas para eles também serve essas outras 4 anteriores aqui. Aí ficou meio complicado, mas enfim, você assiste tudo aí e fica de boa se você tiver entendido, né? Você vai reconhecer pelo exercício que você fez, pela atividade que você fez. Então, se eu não pedir ainda, curta. Se eu não pedir ainda, se inscreva se você não tiver inscrito. E se eu não pedir ainda, ative o sininho, que é para você receber as atualizações. Quem sabe você não recebe isso aqui no momento que você esteja precisando para resolver a sua prova, certo? Então, um grande abraço, viu, gente? Eu não sei nem para onde é que eu olho, né? Um grande abraço a todos e uma boa prova na semana que vem, certo? Quinta e sexta a gente tem prova, dependendo de qual é a sua turma, certo? A turma do EJA faz na sexta à noite e a turma dos nonos faz na quinta-feira à tarde, certo? A partir de 13h30 a gente vai estar fazendo prova para o nono B e o nono C. As turmas do EJA é à noite, né? Na sexta-feira. A gente vê direitinho isso aí durante a semana. Viu? Então valeu, um grande abraço e um cheiro.